Boa noite a todos que nos assistem para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Para darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então nós rogamos ao Pai que nos inspire, que nos dê a sabedoria necessária para que ao refletirmos busquemos o exemplo do Mestre Jesus. Viver em comunhão com o nosso Pai, a exemplo do nosso irmão e mestre. Hoje nós vamos refletir acerca do tema O Homem de Bem, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Durante a nossa caminhada evolutiva, depois que fomos apresentados à mensagem do Cristo, nós abandonamos antigas práticas greco-romanas para abrirmos a nossa alma às luzes do Evangelho. E durante esse processo, nos deparamos com uma parcela dos encarnados que resiste à mensagem do Cristo. Porque essa mensagem feria aos interesses de determinadas pessoas da época. E muitos desses que resistiam à mensagem se deixaram levar pela violência, levando aos circos, levando à morte um grupo enorme de cristãos. E é o que nós aprendemos com o benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que ele diz assim: toda vez que nós agredimos um grupo, nós reencarnaremos neste grupo. Então esse é o principal processo educativo da reencarnação. O que acontecia com os espíritos que mantinham a estrutura social e cultural da civilização greco-romana reencarnam agora no cristianismo. E aconteceu que, com isso, que as coisas começaram a se adaptar. Eles começaram a adaptar o cristianismo às antigas práticas que outrora faziam uso. Ao longo dos séculos, nós transformamos a mensagem do Evangelho num aspecto limitado. Jesus se transformou em um objeto de adoração, porque nós temos milênios de adoração a objetos. Nós já adoramos árvores, nós já adoramos trovão, rios, florestas, nós já adoramos estátuas e adoramos pessoas que estavam no poder. No Império Romano, por exemplo, havia o culto ao imperador. O imperador era um deus. E o que nós fizemos? Nós pegamos a estátua de César e colocamos a cabeça de Jesus. E com o tempo nós adaptamos isso e a estátua virou o crucifixo. E passamos a adorar Jesus. Não há problema em adorar Jesus. Eu adoro Jesus. O problema é quando nós limitamos esse adorar a sua figura. O exemplo do Cristo deve ter consequências na nossa vida. E isso não se limita em adorar apenas uma imagem ou um crucifixo. E sempre nos vem uma parte da nossa história recente, século XX, um missionário, Gandhi,
Mahatma Gandhi estava caminhando pela Índia, na capital. Os guardas romanos que faziam a segurança, controlavam a colônia, estavam por lá. Um grupo de soldados vem em direção a Gandhi e um deles desfere um soco no rosto de Gandhi. Ele vai ao chão. Então ele se levanta, não esboça nenhuma reação de violência. E o soldado repete o movimento. Bate novamente em Gandhi. E ele novamente vai ao chão. E novamente se levanta. Então o soldado o questiona, o pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi responde a ele: esse homem que está no seu pescoço, pregado a um crucifixo. O soldado fica completamente desconcertado. Ele era um cristão agredindo. Era alguém que adorava Jesus, louvava Jesus, mas não vivia como Jesus. A relação desse cristão com o Cristo não passa de algo limitado e superficial. Então, pensemos, meus irmãos. A vinda e a vida de Jesus se resume a um processo de pessoas adorando Ele, elogiando Ele. Mesmo antes da vinda de Jesus, os seus missionários já nos deixavam os seus ensinamentos, já iam preparando o seu caminho. Na China milenar, a lição de Confúcio basicamente foi sobre o ser humano moralmente íntegro. E um dos seus conceitos é não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Isso também nos faz refletir. E como não fazer ao outro aquilo que nós não queremos, né? Vamos pensar em um ponto: a dor. A dor nos iguala. Não importa o nosso time de futebol, não importa a nossa orientação sexual, não importa o nosso gênero, não importa a nossa classe econômica. Dor é dor, aqui ou na China. Seja espírita, católico, evangélico, umbandista, muçulmano ou judeu. Toda vez que pensarmos no outro, pensando que ele é muito diferente de nós, ou que não merece o nosso respeito, pensemos no momento de dor. E eu falo da dor física, uma dor de dente. A dor nos iguala. E nesse sentido, a reencarnação tem um mecanismo muito interessante: a expiação. No livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, aprendemos que toda vez que nós ferimos alguém, existem 3 elementos: o arrependimento, a reparação e a expiação.
Expiar é tomar o lugar do outro. Esses são processos educativos da vida. Essencialmente, nós não precisamos passar por isso. Por isso, pensemos muito bem antes de ferir, antes de magoar, antes de julgar. Um outro conceito de Confúcio é que façamos o nosso melhor. Façamos o melhor que está ao nosso alcance. A minha avó sempre diz, quando eu era mais jovem, ela dizia muito mais que isso. Ela dizia, se vai fazer, faça bem feito. E esse é o conceito de Confúcio. Faça o seu melhor. Todos nós sabemos como viver bem, como estarmos bem alinhados, bem limpinhos, procurando um certo conforto. Todo mundo sabe como é estar bem. Sabemos como queremos ser tratados. Mas quantos de nós queremos realmente viver o bem? Nós sabemos buscar o que é agradável. Mas o que nós precisamos aprender a buscar é viver o bem. Será que nós somos bons? Será que nós sabemos viver o bem? Quando nós nos deparamos com alguém na rua, nós não nos deparamos com a pessoa espírita, ou católica, ou evangélica. Nós nos deparamos com o ser humano, que pode ser bom, como pode ser mau. E tem espírita mau. Tem espírita mau. Mas tem espírita que é bom. Muito bom. E assim, em todas as religiões, existem evangélicos maus e existem evangélicos bons. E assim por diante. Então, voltando à nossa memória, ao soldado lá do início, aquele que agrediu Gandhi, ele era cristão. Mas uma pessoa má. Violento. Mas qual é o objetivo do espiritismo nesse contexto? Converter pessoas em espíritas? O que queremos é que um espírita ou uma pessoa boa. Vamos pensar mais uma vez. Qual é o objetivo do espiritismo? A formação do homem de bem. Do ser humano de bem. Do ser humano que vive o bem. Mas qual é a profissão dessa pessoa? Não importa. Qual é a orientação sexual dessa pessoa? Não interessa. E qual é a religião dessa pessoa? Aí é que interessa menos ainda. O ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. Ser religioso é apenas um instrumento. Nós podemos pensar num diálogo entre nós e Jesus, entre nós e o Mestre. Quando alguém nos incomoda, nós poderíamos, se tivéssemos a oportunidade de um diálogo com Jesus,
assim, frente a frente, dizer: Jesus, tem pessoas falando mal de mim, é muito mal. O que eu posso fazer? Como que eu vou mudar isso? Jesus vai dizer: ore por ele. A gente já vai pensar: mas como assim orar, mestre? Eu não posso dar nem um tapinha? Só um empurrãozinho? Ou uma rasteira, quem sabe? Bem pouquinho. Ele me feriu, mestre. E Jesus vai dizer: perdoa. Porque Jesus vem para nos mostrar um novo padrão do ser humano moralmente integral. Aquele que Confúcio, há 500 anos da vinda do Cristo, já vinha falando, tentando nos ensinar, nos preparar para quando o Mestre Jesus chegasse. Isso está no capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como que eu vou saber se eu sou um homem de bem? Nós temos 3 princípios, 3 relações. Uma delas é a mais importante. É a nossa relação com Deus. Essa vai modelar, vai carrear todas as demais relações. A outra é a relação conosco mesmos. Quando essa relação conosco mesmo não vai muito bem, nós temos a nossa estima baixa, nós sentimos tristeza, e é por isso que nós perdemos muitas vezes a vontade de viver. A relação conosco mesmo é muito importante. E por último, mas não menos importante, a nossa relação com o outro. Alguns encarnados que têm problema com a relação com Deus, o que acontece? Revolta. E nessa revolta vem junto uma série de questionamentos. Por que comigo? Por que eu estou aqui? O que eu fiz para merecer isso? Com uma outra parcela, vem a teimosia. Eu não vou, eu não quero, nem me peça. Esses são apenas alguns exemplos da nossa relação com Deus, como ela é primordial, como ela é fundamental, porque consequentemente nós transferimos para todas as demais relações como nos relacionamos com Deus. O homem de bem tem uma relação equilibrada, uma relação rica com Deus. Ele ama a Deus, ele confia em Deus. Não é apenas fé ou acreditar, porque acreditar é fácil, mas confiar demanda um pouco mais. E que nos faz lembrar de uma história que está no livro Lindos Casos, de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E nos conta o seguinte, que estava todo mundo esperando numa fila para encontrar com o Chico. E chegou uma pessoa, essa pessoa entra na fila, fica 1h30, 2 horas na fila esperando para falar com ele, para se aproximar dele. E quando chegou a sua vez, ele saca da arma, aponta para o Chico e diz: eu vim te matar. Mas o que nos faz pensar é que essa pessoa esperou 2 horas para dizer isso na fila. E Chico disse:
E eu fico pensando, como ele disse, né? Que seja feita a vontade de Deus. O homem começa a tremer, começa a chorar, guarda sua arma e vai embora. O Chico é alguém que resolveu a sua relação com Deus. Agora, quando a relação é conosco mesmos, as situações que nós precisamos proporcionar na nossa relação conosco mesmo é que nós façamos coisas úteis. Úteis para nós e para o outro. Porque não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprendamos a gostar de nós, do jeito que nós somos, sem culpa. Porque nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Imagina se nós não nos amarmos. Coitadinho do próximo, né? Respeitando as nossas limitações. Porque só dessa forma nós seremos capazes de respeitar as limitações do outro. Aprendamos a nos dar momentos de alegria, a momentos de trabalho, de ocupação útil. Porque, como diz aquele dito popular, cabeça vazia, oficina do diabo. Para que nós possamos nos proporcionar momentos de entrega ao outro. E nós possamos nos presentear com oportunidades de experimentar o bem, de formas diferentes, de novas e melhores formas. Porque quando nós fazemos a caridade, de fato, nós estamos nos dando o maior presente das nossas vidas. Na relação com o outro, não importa o quanto a pessoa nos ama, ela vai nos ferir, assim como nós vamos ferir. Portanto, que sejamos capazes de perdoar. Porque se não formos capazes de perdoar, não seremos capazes de nos relacionar com ninguém. Na nossa família, os nossos amigos, os nossos amores, todos com quem nós nos relacionamos estão em processo de aprimoramento. E se nós queremos nos relacionar, em uma palavra, para exemplificar o que nós precisamos, indulgência. Indulgência. Indulgência para nós significa não focar na imperfeição do outro. E para finalizar, para termos benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições. Perdão das ofensas. Essa é a receita básica para nós sermos homens de bem, para sermos seres humanos de bem. E que para nós encerrarmos essa nossa atividade de hoje, convidamos todos a acompanharem a nossa prece final. Senhor da vida, Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, nesse processo de purificação e educação das nossas almas,
esquecidos das circunstâncias do passado que mancharam a nossa história, que comprometeram os nossos planos de felicidade. Estamos aqui, sem compreendermos de forma plena os caminhos de resgate e purificação que nos aguardam, mas sempre confiantes no teu amparo, na tua misericórdia, na assistência dos amigos espirituais, esperando o teu auxílio, para que possamos, pelo menos, aceitar com dignidade, de maneira íntegra, todos os desafios da nossa encarnação, e que ao final dessa vida, Senhor, possamos nos sentir vitoriosos, gratos e esperançosos de um futuro melhor. Agradecemos pela assistência dos amigos espirituais no dia de hoje e te pedimos que ampare o coração e o lar de todos nós, e que as tuas bênçãos, Senhor, possam atingir a todos aqueles que amamos, que eles também sejam beneficiados dessa assistência e nos conduza em paz. Muita paz a todos, meus irmãos.